Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, que prazer, que alegria estarmos juntos em mais uma segunda-feira que nos fez o Senhor. E nós lemos e mencionamos dois textos bíblicos. O primeiro em São Mateus 7,15, que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E o outro texto em São Mateus capítulo 10, versículo 17, que diz: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão os sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Mas eu ainda queria acrescentar os versos do capítulo 16, versículo 6, do Evangelho de Mateus ainda, que diz o seguinte: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Usando ainda o texto do mesmo Evangelho, mas no capítulo de número 24, versículo 4, a mesma proposta, né? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. A partir daí, eu queria conversar com você sobre esta expressão, acautelai-vos. Porque vivemos dias difíceis, muito difíceis. O espírito de engano domina o mundo. Eu sempre gosto de estar mencionando, em especial, o sinal de Mateus 24,4 da volta de Jesus. O sinal, para mim, preponderante é esse: o espírito de engano. E Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas será que nós estamos realmente tomando essa atitude? Será que estamos vivendo realmente com cautela, com cuidado? O apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, ele deixou registrado o seguinte texto: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Precisamos estar usando essa palavra que Jesus deixou para nós, acautelai-vos, como uma espécie de alerta constante. Por quê? Porque qualquer medida de prevenção, a princípio, pode parecer insignificante, até que uma tragédia que poderia ser evitada ocorra. Esta frase do Luiz Gustavo Gonçalves, ela é muito apropriada para essa realidade. Precisamos examinar a palavra de Deus, que ela tem ação direta para a nossa proteção. E isto deve ser o alvo de cada crente para não ocorrer no aprendizado por osmose. Ou seja, é uma coisa que eu tenho observado, a gente espera acontecer para depois tomar as atitudes. Quando Jesus já ensinou a gente dizendo: acautelai-vos, nós precisamos entender que ter cuidado é um contraponto contra a falta de cuidado. Porque a falta de cuidado é que nos levará a sofrer sérias situações na vida. Quão importante, então, é compreendermos que o cuidado de Deus por nós não se limita a enxugar as nossas lágrimas, mas também evitar o choro. O cuidado de Deus não apenas provê o alimento, mas também nos orienta para que não nos falte, tendo nós o cuidado de não deixar faltar o alimento. Não, o Senhor não nos guarda apenas no sofrimento, mas Ele também nos guarda do sofrimento. Deus trabalha com prevenção e não apenas com os resultados da ação. Pois Ele sabe não apenas o que vai acontecer, mas Ele pode e faz nos ensinar e nos ensinando a evitar certos acontecimentos. Então, pessoas que às vezes preferem pagar para ver. É por isso que Jesus está dizendo para a gente: acautelai-vos, tomem cuidado, atentem, observem. E isso é preciso a gente trazer à nossa vida, porque isso não, Jesus não jogou palavras ao léu. Cada palavra que Jesus falou, para mim, ela tem uma importância muito grande. E o que significa cautela?
Bom, essa palavra tem vários sentidos, né? Dos quais eu vou destacar alguns. Por exemplo, à luz do original, a palavra grega é blepo. Blepo é um verbo primário, com o sentido de olhar, observar, atentar, perceber, prestar atenção. Então é isso, ó. Prestem atenção contra os falsos profetas, prestem atenção com os homens, porque vos entregarão os sinédrios, prestem atenção também que ninguém vos engane, prestem atenção e guardai-vos da avareza. Então essa palavra, ela chama a gente a uma responsabilidade. Fala também, essa palavra blepo na língua grega, perceber com os olhos no sentido de discernir e compreender. Ou seja, a gente tem que discernir, o tempo, a situação, a realidade, e compreender que, Jesus disse isso pra gente, ó, tomem cuidado com os falsos profetas. Há também o sentido, além do sentido do original, o sentido comum. O que é o sentido da palavra cautelar? É pôr de prevenção contra o mal, o inconveniente, precaver, colocar-se sob proteção, resguardar-se. Agora tem ainda o sentido metafórico, que é olhar para, direcionar a mente para, prestar atenção, vigiar e considerar. Agora, a pergunta que não pode calar é a seguinte: quais as áreas da nossa vida que a Bíblia nos adverte a ter cautela? Olha, se a Bíblia nos adverte até especificamente em determinadas áreas, por que às vezes deixamos passar estes pontos importantes? Por que a gente não pratica isso? Na área pessoal, a Bíblia diz em Deuteronômio 4:9 que nós somos advertidos a ter cuidado com a nossa alma, com a nossa memória, para não esquecermos os feitos do Senhor. Na área doutrinária, Jesus, lá em Mateus 16:6, ele diz, olha, tenham cuidado com as doutrinas dos homens e dos fariseus e saduceus. Na área de ofícios religiosos, na prática de ofícios religiosos, Jesus nos adverte em Mateus 6:1, dizendo o seguinte, ó, somos advertidos a ter cautela, a não realizar nada para sermos notados pelas pessoas. Nós temos que fazer para Deus e não para sermos sermos olhados pelos homens, para recebermos deles mérito, ou algum valor, ou alguma prebenda, ou alguma coisa, algum louvor. Não. Os ofícios religiosos, tudo que nós fazemos na casa de Deus, é para a glória do Senhor. Então somos advertidos para não sermos notados. Somos advertidos ainda nas nossas relações eclesiais, como crentes, no nosso dia a dia na igreja. Somos advertidos a ter cuidado com os falsos profetas que andam aí disfarçados de ovelhas, mas são por dentro lobos devoradores. E ainda somos advertidos em relação aos maus obreiros. Lá em Filipenses 3:2, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que são como cães que ladram e não mordem, mas vivem de aparência e são legalistas. A Bíblia fala isso, não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia. A Bíblia também fala que na área da prestação de culto, nós somos orientados a ter cuidado a não prestar um culto de tolo, daqueles que fazem sem saber o que estão fazendo. Eclesiastes 5:1 fala sobre isso. Então a Bíblia nos orienta a ter cuidado a prestar um culto racional. Na área financeira, também devemos ter o cuidado de não ficar acumulando dinheiro e bens materiais como meta de vida, relegando o reino de Deus a segundo plano, porque a Bíblia vai chamar isso em Lucas 12:15 de avareza. Isso é avareza. A Bíblia também fala para a gente ter cautela na conduta de nossa vida, que tenhamos cuidado com a maneira de viver, não como ignorantes, insensatos, fazendo tudo escondido com medo de ser descoberto. Enfim, a palavra de Deus nos adverte a termos cuidado em tudo para que, quando algo acontecer, não venhamos a dizer que não sabíamos, não fomos informados. Pois o Senhor conhece os que são seus e conhece também a nossa estrutura e nos alerta a termos cuidado, pois Ele sabe o que virá contra nós no seu devido tempo. Então veja que há áreas da nossa vida que devemos ter cautela. Acautelai-vos. Os perigos reais pelas faltas de cautela em nossa vida são visíveis. Por exemplo, eu vou falar sobre 3 perigos apenas para você entender bem. Primeiro, o perigo de chorar sobre leite derramado. Ou seja, reclamar ou se entristecer por algo ruim que aconteceu por não ter levado a sério
observar os avisos de Deus. Quantas pessoas fazem isso? Deus falou, não deu atenção, não prestou atenção, não guardou, não teve cautela, não teve cuidado. Aí aconteceu, depois fica chorando leite derramado. O segundo perigo é o perigo da indiferença. Muitas das vezes Deus nos adverte a tomar certos cuidados, mas ficamos indiferentes. E a praga da indiferença cega e ensurdece as pessoas e leva as pessoas à desgraça. O terceiro perigo é o perigo da distração. Por vezes levamos a vida desatentos aos alertas de Deus, como se nada fosse acontecer, ou então que Deus fosse nos avisar de novo, ou falar de novo, ou de repente vai surgir um anjo. Não. Por vezes estamos levando a vida, estamos levando a vida de forma desatenta ao que Deus já disse, como se nada fosse acontecer. E de repente vem a surpresa do infortúnio e em muitos casos já não há mais como escapar. Então, a proposta de Deus para nós esta noite é a seguinte: o livramento de Deus já começa quando ele nos avisa antes. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que nela confiam. Ora, quando atentamos para os avisos de Deus, tomamos posse desse escudo para a nossa defesa. Não é crível que só louvamos a Deus quando ele nos livra na fornalha. Ele pode nos livrar também da fornalha. Não é o fato de Sadraque, Mesaque e Abdenego cair dentro da fornalha e Deus livrou que a gente tem que exaltar e dizer, oh, que maravilha, que maravilha. Claro que foi. Mas também quantos não entraram na fornalha? E tem que também louvar a Deus e bendizer a Deus porque não foram lançados na fornalha, porque Deus os livrou da fornalha. Seus avisos sempre são de tenham cuidado. E isto indica o seguinte: em primeiro lugar, quando Deus manda a gente ter cuidado, manda ter cautela e diz acautelar, é porque ele tem cuidado de nós. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, vai dizer isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Segundo lugar, ele tem cuidado de nós, mas é nosso dever também ter cuidado. Paulo disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo. Você, irmã, meu irmão, tem que ter cuidado de você mesmo. Terceiro lugar, ele sabe que nós somos fracos e que precisamos. Mas o cuidado não é uma ação de Deus. O cuidado é uma ação nossa, não de Deus. Ao nos avisar, ele está nos livrando do problema futuro. Mas o nosso descuido pode nos levar a cair no laço como presa fácil. Aí eu pergunto, o que é mais fácil? Evitar a isca ou debater-se na armadilha? O proteger de Deus, o proteger é de Deus. O proteger é de Deus, mas ter cuidado é do homem. Ao homem cabe o cuidado de acautelar-se ou precaver-se das possíveis tribulações. Ou seja, prevenir-se em todo o tempo, pois assim estamos em condições de fazer nossas as palavras do rei Ezequias, quando ele orou ao Senhor, dizendo, peço-te, lembre-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Isaías 38:3. O rei orou assim. Deus o livrou da morte. Por quê? Porque ele trouxe para Deus assim, olha, Senhor, eu andei com coração perfeito. Eu andei diante de ti e andei em verdade. Então Deus o livrou da morte. O Salmo 34, versículo 7, diz assim, o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. O temor é o princípio da sabedoria. E Deus não fará aquilo que é de nossa responsabilidade. Então quem tem que temer ao Senhor é você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor está ao seu lado se você teme ao Senhor. Agora, Deus não terá por inocente os avisados. Daí, volto a repetir, é melhor evitar a isca do que ficar debatendo-se na armadilha. Agora, há na Bíblia várias advertências divinas que precisam ser levadas a sério. Deus não jogou palavras ao léu. Cada palavra que o Senhor nos disse são importantes. Por vezes não levamos a sério essas orientações e os cuidados que devemos ter com a nossa vida.
pois acreditamos que na hora da dificuldade Deus vai dar um jeitinho. Deus vai dar um jeitinho. Que palavra terrível é essa? Como se Deus fosse brasileiro que gosta de dar um jeitinho. A Bíblia diz em Jeremias 1:12 que Deus vela pela sua palavra para cumprir, e Deus não se sujeita ao capricho de ninguém, pois ele não é o nosso serviçal. Aquilo que ele disse que devemos fazer, devemos fazer. E o que ele disse que não devemos fazer, não devemos fazer. O crente precisa ler a Bíblia. E ler a Bíblia para distinguir qual é a sua parte no processo. Pois nossa parte, nós temos que fazer, porque a parte dele ele fará. Precisamos de um avivamento. A nossa mente precisa ser avisada. Antes que a gente fique aí buscando avivamento, a gente tem que buscar o avivamento. A nossa mente precisa passar por um renovo, eliminando alguns vícios corriqueiros da vida cristã. Há muitos vícios corriqueiros da vida cristã que nós precisamos eliminar da nossa mente. O primeiro é a síndrome do peito-si. O que é isso? É uma expressão em inglês que significa pagar para ver. No reino não funciona assim. Pelo contrário, olha o que diz a Bíblia em Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Porque você guardou a palavra de Deus, Deus vai te guardar. Agora o texto não está dizendo, se você não guardou a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Não, como guardaste, eu te guardarei. Então, não existe o peito-si, ou seja, pagar para ver. Segundo, o nosso Deus é preventivo. A gente precisa entender isso, meu querido irmão. Diz João 18:4, Jesus, sabendo que havia de vir, adiantou-se. Então, Deus é preventivo. O livramento de Deus não se dá pelas consequências, mas também pela prevenção. Se Jesus fez isso, sabendo que havia de vir, adiantou-se, significa que Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Mas nós nada sabemos sobre o futuro, por isso que diz Tiago 4:14, por isso é tempo de levar a sério o que a Bíblia diz. Acautelai-vos. Que esta palavra possa ser uma palavra constante na sua vida, de lembrança. Acautelai-vos, acautelai-vos. Porque, terceiro lugar, é melhor prevenir do que remediar. Por não guardarmos, sofremos, mas ficamos em busca, às vezes, de atalho na tentativa de resolução do problema. E isto, meu querido irmão, é como chorar o leite derramado. E muitas vezes já é tarde. Então a palavra contínua que vai estar latente em nossos corações é essa. Acautelai-vos, acautelai-vos. Ciente de que a Bíblia nos adverte, acautelai-vos. Isto é, que haja em nós cautela. Para quê, pastor? Por que eu preciso de cautela? Primeiro, para você não ser enganado. Segundo, para você não sofrer em face do desprezo à advertência prévia. Terceiro, para nos prepararmos de forma consciente e preventiva para aquilo que está escrito que vai acontecer. Em quarto lugar, para não lamentarmos profundamente as graves situações que acontecerão. Está lá no futuro. Então, para que você não venha se lamentar, a Bíblia diz: acautelai-vos. E para não ficarmos desesperados como se surpreendidos fôssemos. Muitos crentes esqueceram essas palavras de Jesus. Então, nada mais oportuno do que concluir esta pregação, esta palavra de Deus ao seu coração, citando o que está lá em 2 de Pedro 3:17. Essa palavra vai ficar no seu coração. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Então, meu querido irmão, eu queria que você parasse para pensar nisso que foi ministrado esta noite. Que haja esse cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tome cuidado sempre
Isto é uma ação de Deus para você. É Deus dizendo para você, se você fizer isto, eu vou fazer aquilo. Se você se guardar, eu te guardarei. E eu encerro repetindo o texto de Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu vou te guardar na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Que Deus te abençoe e faça você compreender essa importância de viver uma vida com cuidado e cautela. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus.